Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura. Sejam bem-vindos à Faculdade do Rock. Eu sou o Fábio Lee. Yeah! Como entrou a bateria na minha vida? Bom, na época dos 0 aos 5 anos, eu morei em Morro Reuter, né? Que hoje é município. Na época pertencia a 2 irmãos. A minha família é de Voti, pai e mãe. E eles casados. Meu pai tinha uma fábrica de reboques lá e a minha mãe era a diretora do colégio lá. O colégio tinha uma banda marcial, né? E os instrumentos da banda ficavam guardados em um dos quartos da nossa casa, né? E aquele quarto era aberto, assim, tipo, uma vez por ano, para recolherem os tambores, levarem pro colégio, ensaiarem, e eles voltavam, né? E era fechado a 7 chaves, aquilo. Mas eu me lembro muito bem da cena, assim, aquela porta abrindo e os tambores, assim, né, nas estantes, né, até o teto, assim, aquilo é uma cena que eu lembro até hoje. E depois, também, com o tempo, eu ia acompanhando os ensaios da banda marcial e eu conseguia fazer, né, os exercícios, enfim, as frases. Eu era o filho da diretora, né, aqueles estigmas, lá vem o filho da diretora. Assim, como eu não tinha muito com quem ficar, né, tinha uma pessoa que cuidava de mim em casa, mas muitas vezes a minha mãe me levava no colégio junto, né. O colégio ficava a meia quadra de casa, né? Então era muito perto, assim. Né? Então, assim, mas eu acompanhei os ensaios e sabia fazer as frases e coisas. Até que eu insisti tanto, ganhei um tambor. Mas como eu era do jardim, eu era muito novo, né? Eu era do jardim. E o pessoal da banda marcial já era das últimas séries. Eu não me lembro até que série ia o colégio, mas lembro que eu era do jardim e, assim, aí eu não podia entrar na banda, né, marcial, enfim, mesmo sabendo fazer, não era, não sei porquê, né, mas eu ganhei um tambor e, mesmo assim, no jardim eu fui com o meu tamborzinho lá, fazendo igual, né, o jardim era a última que marchava a banda na frente, né, eu com o meu tamborzinho lá, fazendo as frases. O tambor foi assim que entrou na minha vida, certamente, né, mas, assim, aí, depois, para despertar, né, de querer estudar, né, aí também sempre acompanhando a minha mãe, a minha mãe como diretora, ela ia muito às delegacias de ensino, naquelas idas a Novo Hamburgo, assim, na época o Palácio Musical, acho que era Palácio da Música na época, hoje é Palácio Musical, ele era na frente da rodoviária, uma lojinha desse tamanhinho, assim, tinha uma vitrine bem pequenininha, ali naquela vitrine tinha 300 instrumentos, né? Tinha um acordeão vermelho pendurado lá, tinha uma bateria amarela. Então era assim, era sempre um pedacinho de mágica assim que eu via ali, né? Naquela vitrine ali no meio daqueles ônibus e carros e gente, né? Eu sempre pedia para minha mãe, vamos dar uma olhadinha na loja. Ela disse, não sei não, vamos embora, não sei o que, tá na hora de ir embora. Mas de vez em quando ela entrava, a gente entrava, né, quando tinha um tempinho assim a mais. E aí, quando eu entrava na loja, enfim, né, era uma Disneylandia, assim, né, era um portal, né, e mesmo só ficar olhando, né, só entrar e ficar olhando, assim, sem... E ela não chegasse a ganhar alguma coisa? Não, eu tive, assim, aqueles xilofones que tinha, né, de brinquedo, né, tinha até um tamborzinho, um pratinho junto, assim, né? Mas nunca me despertou, assim, eu realmente querer estudar, né? Aí, com 10 anos, eu quis começar a estudar. E aí eu me lembro que foram 3 anos, assim, tentando convencer a minha mãe a me colocar numa aula de bateria. Ela dizia, mas quem sabe um piano, né? Uma aulinha de piano. Eu devia ter aceitado, né? Quem sabe hoje eu saberia tocar mais algum instrumento. Mas, enfim, preferia ficar insistindo 3 anos ali a fio, né? Aí vingou a aula. E aí, 3 anos depois, eu
consegui convencer. Ela disse, bom, já que quer tanto, né? Então, isso em 82, que é quando eu considero oficialmente que eu comecei né, a carreira, né? Enfim, quando eu comecei a estudar, considero a partir dali, 82. Olá, meu nome é Fábio Lee, você está na Faculdade do Rock. Nós vamos agora ao primeiro rudimento, que consiste no Single Stroke Roll. O que é o Single Stroke Roll? É um rolo com a mão direita e a mão esquerda. Vamos lá, é muito simples. Comecei a estudar em Novo Hamburgo, na Musicinos, né? Com o Daniel Lima. O Daniel foi professor do Kiko Freitas, foi professor de vários, do Zé Montenegro, inclusive, também, da Biba. De vários ele foi. Do Felipe Jotson, acho que também. Tinha aula comigo na mesma época, era o César Alves. Ele já estava avançado, já estava estudando com ele há anos, né? O César Alves. Nunca esqueço que na segunda aula ele disse assim, bom, agora tu já pode ir tocar com o Roberto Carlos. Já sabe fazer, já sabe tocar uma balada, já sabe tocar né? Eram as duas batidas mais simples. O Daniel era uma figura, ele trazia as baterias dentro de um Fusca, né? de Porto Alegre, ele morava em Porto Alegre, ele era percussionista da OSPA. É ainda até hoje, né? Percussionista da OSPA. Não tinha nenhuma bateria na escola, ele levava as duas baterias para lá. Montava a bateria, dava as aulas, desmontava as duas baterias, botava no Fuca, né? E assim ia. Eu estudei 6 anos com o Daniel Lima, né? Inclusive, chegou a sair lá de Novo Hamburgo, não me lembro em que ano exatamente, dos 13 aos 19, mais ou menos, Quando eu entrei na aula com o Daniel, meu sonho era tocar I Love It Loud do Kiss, né? O Eric Carr. O sonho realizado já na segunda aula, né? Junto com aquela do Roberto Carlos. Tipo assim, não, mas isso aqui é muito fácil. Ele dizia, né? Para quem tá assim, nunca pegou o instrumento, nunca sentou, não tem ideia do que seja fácil, do que não seja. Tudo é difícil, né? Mas realmente não era algo tão difícil, mas enfim, me impressionava muito na época, né? Me impressiona inclusive até hoje, né? A sonoridade, né? A massa sonora. Anos depois eu fui estudar com o Argos Montenegro, né? Depois, assim, um pouquinho antes dele falecer ali, eu não me lembro agora. E era isso, era mais bate-papo, assim, mesmo. Ele contava das histórias dos cruzeiros dele, que ele tocou com não sei quem, com todo mundo. E também me ensinou várias coisas legais. Ele fazia uma coisa, pegava um exercício ali que tu faz, ia fazer, uma coisa que tu aproveita, né, bastante. Nesse meio tempo, o Daniel, às vezes, não pude também, ele tinha viagem com a OSP, aí sempre tinha um professor substituto, que às vezes era o César Aldi, e outras vezes foi o Fernando Nor, de Sapiranga. Vamos à primeira batida, que consiste em bumbo, caixa e prato, ok? Começamos com bumbo, prato, prato sozinho, prato e caixa, prato sozinho e assim por diante.
Depois da segunda aula que eu já podia tocar com o Roberto Carlos, né? Aí, tipo, no mês seguinte já rolou um convite para uma banda em Estância Velha, Subsolo, se não me engano. Era heavy metal, assim, era um lance meio parecido com o Sabá, Black Sabbath, assim. Então, um mês depois de começar a ter aula, eu já toquei nessa banda, Subsolo. E essa banda fez alguns shows ali no Vale dos Sinos, Novo Hamburgo, São Leopoldo, e acho que o pessoal da Tully, o Deco, se não me engano, que era um que sempre saía, né, na noite, nessa época. Ele deve ter assistido um desses shows e ele veio falar comigo. Ele disse, e a gente era vizinho também lá em São Leopoldo, né, de quadra, assim. Um dia ele passou por mim e disse, tu é baterista, né? Eu digo, tô estudando, falei. Tu não quer fazer uns ensaios com a gente lá, né? Com a Tully, né? Legal, né? A época já era a melhor banda da cidade, né? Eu digo, bacana, vamos lá. Mas nesse meio tempo, entre a Subsolo e a Tully, ainda preciso falar do Márcio Link, né? Que foi um guitarrista que eu conheci lá, camarada lá de São Léo também. E que eu consegui o Daniel Lima conseguiu uma Pinguim para mim emprestar para eu poder ensaiar, tocar, né? Enfim, estudar, né? Que ele disse, precisa ter um instrumento, senão sem estudar não adianta tu vir só ter aula e não, né? e não praticar, né? E só na borracha também não dá. Eu detonei umas duas poltronas lá de casa, né? Estudando no braço da poltrona. Mas sei de vários que fizeram isso, Dennis Chambers, inclusive. Então não foi só eu. Foi um guitarrista que um amigo, a gente bebia, enfim, saía para tomar cerveja, coisa e tal, e vamos lá tocar. E ele rolava umas guitarras de AC/DC, né? Ele sabia todas de AC/DC, né? E aí a gente tocava todas as tardes juntos, assim, né? Aquilo ali foi um lance que também foi importante. Foi bem no início ali, quando eu comecei a estudar. Foi antes de entrar na Tully. Depois de começar a estudar, eu entrei na Tully, acho que um ano depois, ou entre 1 ano e 2 anos, né? Então, em 83, eu acho. Em 83 eu já estava... um ano depois de começar a estudar, eu já estava entrando na Tully. É ainda uma banda de rock progressivo, apesar do Alexandre ter falecido, né? Que era o vocalista. Deco tá vivo, que é um dos fundadores da banda e compositores. E também os 2 guitarristas, tanto o Diornes, que também é um dos fundadores, e depois o Carlos Pazenhag, que foi da Barata Oriental, que também tocou na Tully, né? A Tully eu toquei até 87, 83 a 87, foram 4 anos, né? Que a gente fez vários shows assim no interior do estado, participou de alguns festivais, ganhamos inclusive alguns festivais. FEMusic de Santa Maria, né? Eu me lembro. O Som do Sul foi um disco importante, né? Para a banda Tully, para ela ser assim mais conhecida.